Hoje estaremos assistindo os nossos capítulos 7 e 8 da nossa série Viagem na Eletricidade. Espero que gostem. Vamos ao vídeo? Viagem na Eletricidade. Uma eletricidade, a água. Quem é que fica alegre quando a chuva começa a cair? Dizem que são os caramujos, os repolhos e as beterrabas também, mas sem exagerar. Um que esfrega as mãos de alegria é o senhor da central hidráulica, o hidráulico. Porque ele faz girar suas turbinas unicamente com água. E podemos compreender que isso lhe interesse. A sua central tem uma potência, digamos, de 300 megawatts. Ora, 300 megawatts, para se ter uma ideia, supõe que devem passar pelas turbinas 300 metros cúbicos por segundo de uma água que vem de 100 metros acima. Pois, como todos sabem, a potência é proporcional ao caudal em metros cúbicos por segundo multiplicado pela altura da queda em metros. Quer dizer que, do ponto de vista da energia hidráulica, existe água e água. Sim, porque milhares e milhares de metros cúbicos que chovem sobre uma região sem relevo não oferecem nenhum interesse, eletricamente falando. Pelo contrário, se a região é muito montanhosa, então aí é como um tesouro elétrico que escorre para o mar. A condição, claro, que ao longo de todo o caminho que leva ao mar, tenhamos hidráulicos que velem para que a água trabalhe dentro das turbinas precisamente. A França é razoavelmente montanhosa e os rios são equipados quase ao máximo. De modo que a energia hidráulica lhes fornece aproximadamente 1/3 da eletricidade de que necessitam. Mas como recuperar essa energia? Nas partes altas da região, nas montanhas, o hidráulico não encontra grandes caudais, 30 metros cúbicos por segundo. E para retirar 300 megawatts com isso, é preciso em torno de 1.000 metros de queda. Mas 1.000 metros de queda em montanha, isso se encontra facilmente, é verdade. Os nossos 30 metros, então, são gentilmente solicitados, ou antes forçados, a descer seus 1.000 metros em condutos. Condutos forçados, com efeito. Embaixo, temos uma turbina de tipo especial, uma turbina Peyton, para quem se interessar. A água sai num jato forte e gira. Tal é o princípio da central de alta queda. Uma vez caídos de 1.000 metros, os rios, em geral, se unem para descer ao longo dos vales mais confortáveis. É aí que o hidráulico represa a água pela segunda vez. Com um caudal de 300 metros cúbicos por segundo, sempre para 300 megawatts, não precisa mais que 100 metros de queda. É a central de média queda. Ainda mais abaixo, os rios se tornam grandes torrentes. Aí temos centrais de baixa queda, vocês devem ter adivinhado. Para 10 metros de queda, nossos 300 megawatts precisam de 3.000 metros cúbicos por segundo. Não é pouca coisa. É preciso até contar um pouco mais, pois se precisa pensar nos navios. Assim, de barragem em barragem, a água e o hidráulico descem até o porto, onde desfrutam um merecido repouso. A água nem tanto, aliás, pois ei-la já transformada em nuvem para recair sobre a região, se a meteorologia assim quiser. E se a meteorologia não quiser, os caramujos entram em suas casas, os repolhos e as beterrabas empalidecem, os caudais enfraquecem. Mas os hidráulicos, muito astuciosos, têm um estoque de água em seus reservatórios, pois a água é um modo bastante fácil para estocar a eletricidade. Existem até mesmo usinas hidráulicas bastante engraçadas, onde se bombeia a água para cima para fazê-la descer depois. Não é coisa de história em quadrinhos. Isto consiste, de fato, em emprestar energia da rede durante as horas de menor movimento para restituí-la no momento em que a rede mais necessitar.
E é aí que o hidráulico vem em auxílio de seus colegas das outras centrais. O térmico, sobretudo, que teremos o prazer de receber aqui brevemente. Viagem na eletricidade. Entre quente e frio, o princípio de Carnot. Perdão, senhora, quanto consome de petróleo o seu ferro de passar, hein? Que ideia, não é? Um ferro de passar não funciona a petróleo, funciona a eletricidade. Eu sei, mas a sua eletricidade nas centrais térmicas, os térmicos a fabricam com petróleo. Eles também se servem de carvão, de gás, algumas vezes de urânio, mas a receita é a mesma. Primeiro se faz vapor colocando não sei quantas toneladas d'água dentro de uma espécie de marmita, uma caldeira é como se chama. E se esquenta. Vamos deixar para lá os aquecedores, reaquecedores, bombas e sei lá mais o quê. Então se esquenta. Se esquenta muito, muito seriamente. Pode chegar até 500 graus. Nessas condições, o vapor fica bastante comprimido. 150 vezes a pressão que existe fora. Agora vamos deixá-lo se distender, esse infeliz vapor. Vamos fazê-lo trabalhar fazendo passar dentro de turbinas. Uma turbina a vapor é uma roda com palhetas que tem mais ou menos a forma desta figura. Então encontramos o nosso vapor na saída completamente distendido dentro de um segundo recipiente chamado condensador, onde naturalmente ele se condensa, como seu nome o indica. Ele volta ao estado líquido, se preferem. Nós a enviamos novamente para a caldeira para que trabalhe de novo. Caldeira, turbinas, condensador. Estão vendo? É simples. Ah, tínhamos esquecido o principal. As turbinas, claro, movimentam um alternador que produz eletricidade, etc. Mas isso não nos diz quanto de petróleo necessitamos para produzir 1 kWh de eletricidade. Pois bem, isso depende. Depende da máquina, de seu rendimento, para ser mais exato. Pois se a máquina tem um bom rendimento, ela precisa de uns 250 gramas de petróleo para sair 1 kWh de eletricidade. E se ela tem um mau rendimento, então aí é diferente. Mas perguntaria à senhora, o que é preciso para que a máquina tenha um bom rendimento, como o senhor diz? Ah, se o senhor Carnot estivesse aqui, ele responderia melhor que eu. Nicolas Carnot era um rapaz bastante dotado que procurava justamente descobrir como melhorar o rendimento das máquinas de seu tempo. E bem que as coitadas precisavam. Primeiro, tapar os escapamentos, ele pensou. Isso não faria nenhum mal. Mas ele pensou também que o rendimento devia depender da diferença de temperatura. Que diferença? Pois bem, de um lado, a temperatura da fonte quente, isto é, a nossa caldeira. Do outro lado, a temperatura de nossa fonte fria, o nosso condensador. E quanto maior a diferença, melhor o rendimento. Então, esquentar mais de um lado é bom. Mas também é preciso esfriar do outro. E é lógico, porque esquentar a caldeira provoca pressão, estamos de acordo. Esfriar o condensador, ao contrário, provoca depressão, vazio. E quanto maior a diferença de pressão, mais o vapor se distende, mais ele trabalha e melhor é o rendimento. Então o nosso térmico em sua central, que quer tirar o máximo de quilowatt-hora de seu petróleo, segue os conselhos do Sr. Carnot. Do lado fonte quente não se pode subir mais. Do lado fonte fria, então aí resfria-se o condensador muito vigorosamente com uma corrente d'água que necessita de uma quantidade enorme de canos. Mas muito vigorosamente quer dizer que é preciso fazer passar aí por dentro uns 25 metros cúbicos d'água por segundo. Isso não se encontra tão facilmente quanto um cavalo.
Então não se espantem se as centrais térmicas forem instaladas de preferência na beira do mar ou dos rios. É para esfriar seu condensador, melhorar o rendimento e tirar o máximo de eletricidade de seu petróleo ou carvão. Espero que tenham gostado do vídeo. Em breve teremos mais novidades. Aproveite esse momento e inscreva-se no canal, para que você fique sabendo de novidades. Assim que tiver novos vídeos, você será avisado. Para isso, acione o sininho, tá? E dê o seu like. É através dele que a gente sabe se a gente está no caminho certo ou não. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.